Olá! Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Você concorda com esse ditado? Você acha que ele tem ou pode ter alguma influência na sua vida? Bem, nesse vídeo eu vou destrinchar, desvendar completamente essa citação, mostrar como ela é fundamental para você e vou mostrar como usar a seu favor, agora mesmo, hoje mesmo, independente dos tempos atuais em que estamos vivendo. Vamos lá? Esse ditado é frequentemente atribuído a J. Michael Hoppe, que é o autor do romance pós-apocalíptico Those Who Remain, de 2016. Como é que as pessoas normalmente interpretam esse ditado? A interpretação é de uma forma consequencialista. Se os tempos são difíceis, nós vamos ter pessoas fortes. Se os tempos são fracos, se os tempos são fáceis, nós vamos ter pessoas fracas. Ou seja, a interpretação é que se um país ou uma pessoa passa por um processo de muita dificuldade, ele vai ficar forte, ele vai ser uma pessoa forte, ele vai se fortalecer. E ele, consequentemente, ainda vai ter mais consequência ainda, ele vai criar tempos fáceis para as pessoas que vêm depois dele. Digamos, os filhos, no caso de uma população ou de um país, os descendentes daquela população, eles vão ter tempos mais fáceis. E aí, como se fosse cíclico, essas pessoas que tiveram tempos mais fáceis, elas vão se tornar pessoas fracas. Consequentemente, elas próprias vão criar tempos difíceis para os próximos. É por isso que a gente fala que é consequencialista. Porque dessa forma nós vamos viver em ciclos a vida toda, como se o ambiente pudesse determinar dessa forma e nós não tivéssemos a capacidade de raciocinar e ter um comportamento diferente e fazer diferente do que as pessoas imaginam. E na prática é isso que acontece mesmo. Tem pessoas que passam por tempos difíceis e enfraquecem. Tem pessoas que passam por tempos difíceis e se reforçam, ficam mais fortes realmente. E os tempos fáceis, eles não necessariamente podem tornar as pessoas fracas. Não. Muito pelo contrário, nós podemos aproveitar esses tempos fáceis também e ter uma vida plena. Primeiramente, eu quero dizer para você que existe um viés nesse julgamento se os tempos são difíceis ou fáceis. Para nós, na nossa vida, particularmente. Sempre que as coisas estão acontecendo da forma que a gente acha que deveriam ser mesmo, está tudo bem porque eu acho que está tudo bem. Por exemplo, agora eu posso achar que eu tenho uma condição financeira adequada, que o meu relacionamento é bom, é adequado, é suficiente. Eu posso achar que os amigos que eu tenho são boas amizades. Eu posso achar que no bairro que eu moro tudo não vai acontecer nada de ruim para mim. Eu posso achar que meus filhos estão muito bem, está tudo bem, porque eu tenho certeza disso, eu acho que está tudo ok. E, na verdade, nós não temos alcance sobre isso. Mas o que é que vai acontecer se estiver tudo bem assim? Eu vou achar que os tempos estão fáceis. Isso é um viés da mente. Na verdade, nesse momento que você acha que está tudo bem, que os tempos estão fáceis, na verdade você está naquela chamada zona de conforto, em que você acha que está tudo de acordo com a sua expectativa, que é uma mera expectativa. Baseada em quê? Em vozes na sua cabeça. Você acha que as coisas deveriam ser assim mesmo. Pelo contrário, quando as coisas estão acontecendo de uma forma que você acha que não deveria estar acontecendo, não deveriam estar acontecendo dessa forma, ou seja, não estão correspondendo à sua expectativa, você considera que os tempos não são fáceis. Que isso é um problema, que isso são problemas. Ou seja, você fica desconfortável. Você fica desconfortável porque você não sabe lidar com aquelas coisas novas ainda. E para a mente, o cérebro da gente, ele não está muito preocupado na nossa autorrealização e na nossa felicidade, não. Ele está mais preocupado com sobrevivência. Então, tudo que é novo para o cérebro, ele encara como um risco de sobrevivência. Então, ele prefere muito mais os infernos conhecidos do que os paraísos desconhecidos. Mesmo que esse problema que nós consideramos um problema possa ser um paraíso, ele não encara dessa forma. É isso que esse ditado quer dizer. A partir desse momento, a mente pode seguir por dois caminhos. Quando ela acha que isso que está acontecendo é bom, que os tempos são fáceis, favoráveis, ela cria o que nós chamamos de desejo de repetição. Ela quer que aquilo se repita.
Ela acha que é bom, então ela quer que se repita, que aquele tempo continue para sempre. Aquilo que está acontecendo daquela forma. Embora, nós já falamos, pode ser um grande engano. Uma coisa que você acha que é bom para você, pode, no final das contas, trazer um grande prejuízo para você. O outro caminho é que quando ela acha que isso que está acontecendo é ruim, ela rejeita e ela quer punir. Ela não aceita, ela não quer aceitar. Então, nesse primeiro momento, o que você tem que fazer é entender que existe esse viés e aceitar as coisas como elas são, esses tempos, ditos tempos. Porque o que está acontecendo, se você tirar essa narrativa que a maior parte das pessoas faz diante das coisas, que é atribuir uma história ao que realmente aconteceu, se você entender que isso acontece e conseguir observar na sua mente esse processo acontecendo e conseguir se ater aos fatos, você já não vai ficar tão enviesado assim, tão preso, rígido, como a gente chama, de achar, de julgar já imediatamente que aquilo que está acontecendo não é bom, são tempos ruins, são tempos difíceis, ou que aquilo que está acontecendo é bom e aí os tempos estão fáceis. A partir daí, compreender que o que está desconfortável, que é um tempo ruim, não necessariamente, entre aspas, não necessariamente será ruim para nós. É aí que nós temos que usar como ponte essa, digamos assim, essa impressão de que o tempo está ruim, que a situação não está boa para nós, que a gente não estamos num momento bom. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso trabalhando no nosso mindset. Esse mindset, ele significa a forma como você pensa e a forma como você trabalha a sua atitude. Isso é que é o mindset. Você pode ter um mindset fixo, que é esse que eu falei, que você julga se uma coisa é boa ou é ruim, baseado nas vozes na sua cabeça. E você pode ter um mindset de crescimento, que é o quê? Perceber que você não tem alcance para saber realmente se as coisas são boas ou são ruins. Entender que esses desafios, digamos assim, essa sensação desconfortável, nada mais é do que uma precaução do cérebro de sobrevivência e mergulhar nessa situação. Como? Primeiro, você tem que buscar sempre a perfeição relativa no que você está fazendo. Não existe perfeição absoluta, mas existe perfeição relativa. Que é o quê? O seu melhor, o máximo que você pode dar. Quando você tem um mindset fixo, você limita essa sua capacidade. Porque como você fica julgando o que está acontecendo, criando uma narrativa, uma historinha sobre aquilo, geralmente desfavorável, você não consegue ter atitudes assim, brilhantes. Enquanto se você tem um mindset de crescimento, você consegue dar o melhor de si, sim, nessas situações. Então veja, isso deve acontecer em tempos fáceis ou tempos difíceis. Porque se o tempo está fácil e você tem esse tipo de comportamento, eles vão ficar mais fáceis ainda, concorda comigo? Outra questão que você tem que ficar atento é a questão de que aprender é muito melhor do que saber. Então, geralmente, quando surge esse viés de achar que os tempos estão difíceis, de considerar as coisas problemáticas, existe uma questão aí que é um limite da sua compreensão. Porque se você não está conseguindo fazer alguma coisa, superar um desafio, é porque tem alguma coisa que você não sabe. E quando a pessoa acha que sabe, ela já sabe. Ela não tem o que aprender. Ela é vítima do ambiente. O que está acontecendo comigo, que eu considero que são tempos difíceis, é por causa do ambiente, é uma coisa incontrolável. No entanto, não. Esse controle ele é interno, está dentro de você. Veja, se você não está tendo uma solução para algum problema que você tem na sua vida, é porque tem alguma coisa que você não sabe ainda. Então você tem que aprender. Então você tem que implantar na sua mente digamos assim, esse mindset de crescimento que inclui o quê? Aprender é muito melhor do que saber. Outra coisa importante é que nesses desafios da sua vida, você tem que encontrar uma relação desafio-habilidade proporcional. Porque sempre que esses tempos aí difíceis que você considera, que você estiver considerando, as habilidades que ele vai exigir de você, se o desafio for muito superior a essa habilidade, você vai se frustrar, você vai desistir. É por isso que as pessoas desistem em tempos difíceis. É porque elas não conhecem essas características da mente. O que é que você faz nesse caso? Você fica observando qual é o seu desafio. Se é um desafio muito grande, você pode dividir esse desafio
em etapas menores. Assim você não se frustra. Se você tentar fazer uma coisa que está muito fora da sua habilidade, você não vai conseguir, é claro que não vai. Então, você tem que se organizar. Você tem que ir pensando o que é que você pode aprender e ir aprendendo passo a passo para finalmente conseguir resolver, passar essa dificuldade. E notem, sempre que você supera esse tempo difícil, dificilmente ele volta a ser, muito dificilmente ele volta a ser difícil para você novamente. Por quê? Porque você já superou essa dificuldade. Então, como você superou, como você descobriu como superar, aquilo deixa de ser um problema para você. Aquele tipo de tempo difícil não volta. E aí você continua progredindo, continua com esse mindset de crescimento. Outra questão importante é você fazer o controle de conteúdo, ou seja, das coisas que você está dando atenção nesse processo. Por exemplo, você está passando por tempos difíceis, dificuldades. Se você focar na dificuldade e não na solução, ou seja, como construir esse conhecimento para resolver o problema, você não vai conseguir resolver. Porque você vai estar o dia todo com a sua mente, gastando energia, gastando capacidade de processamento, criando uma ladainha sobre esses problemas que você está passando, esses tempos difíceis. Não foque nisso. Você tem que ser realista, aceitar a dificuldade que você está passando como ela é. Ao mesmo tempo, você tem que focar na solução. Como é que você pode resolver isso? Porque enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, as coisas têm solução, tudo tem solução. Basta você procurar. Não existe a solução perfeita, como nós falamos. Não existe a perfeição. Mas existe a perfeição absoluta. Mas existe a perfeição relativa, que é o quê? O melhor que você pode fazer. Outra ferramenta muito interessante para você utilizar nesses momentos difíceis, e também nos fáceis, mas principalmente nos difíceis, é alinhar a intenção à atenção. Que ferramenta é essa? Ora, você está passando por um determinado problema. Você cria uma atenção, você usa esses outros processos que nós falamos, aí você cria uma intenção com relação a esse problema, que você considera que vai resolver. Bem, a partir daí você se distancia dessa intenção, que é onde você vai chegar, e você passa a aplicar a atenção, que é o quê? A atenção à próxima escolha que você vai ter que fazer. Qual a próxima escolha que eu vou ter que fazer agora, nesse momento? Aí, quando você for tomar essa escolha, você alinha com essa intenção. Então, por exemplo, se você tem um problema financeiro, então você colocou como intenção resolver esse problema. Você criou estratégias, alinhou a sua habilidade ao desafio, foi criando um passo a passo, procurou focar na solução, não no problema. E agora você vai estar atento, vai ter atenção à sua próxima escolha. Por exemplo, você pode fazer uma dívida, uma nova dívida ou não, porque tudo são escolhas. Você não tem que fazer uma nova dívida. Você pode estar contando essa história para você. Aí você está atento, você alinha a atenção com intenção e você não faz essa nova dívida. A não ser que ela seja inevitável, né? Mas dificilmente é. Geralmente eu usei um exemplo, mas pode ser em qualquer área da vida. Se você tem uma meta de emagrecer, você está passando por um problema difícil, tempos difíceis. Você está gordo e você precisa emagrecer, quer emagrecer. Qual a sua atenção? Você criou uma meta, você tem suas metas, seu planejamento. Você está criando aptidão, está estudando sobre isso, como é que você pode fazer isso, alinhando a sua habilidade ao desafio, que pode ser muito grande, pode ser perder 30, 40 quilos, pode ser perder 5 quilos. Aí você vai ficar atento à sua próxima ação. Então, você vai comer a fatia de bolo ou vai comer uma maçã? Ou não vai comer? Isso é a atenção. Atenção alinhada com a intenção. Uma intenção clara, sem narrativas, colocando narrativas em cima disso. Este ciclo, este ditado, ele procura falar sobre como as adversidades forjam força e resiliência, enquanto a comodidade excessiva pode enfraquecer o caráter e gerar vulnerabilidade. Então, se você interpretar dessa forma, você vai perceber que você pode estar em crescimento constante e permanente, independente dos tempos. E você deve estar. Porque quando os tempos estão ruins, eles vão passar. Quando os tempos estão bons, eles vão passar também. Por quê? Porque tudo é impermanente.
Estes homens fortes ou fracos não têm relação com os tempos. Você deve ser forte independentemente dos tempos. Assim, os tempos não serão fáceis nem difíceis, apenas serão. E também, por você conhecer esses processos mentais que nós conversamos aqui, estará sempre com um mindset de crescimento, sempre preparado para os novos tempos. Os novos tempos não são o destino, eles são o caminho. Esses tempos são o caminho. Você cria as intenções e aí no caminho você vai aplicar essas técnicas que eu falei aqui para você agora. Vamos encerrando aqui nosso vídeo. Não esqueça, toda segunda-feira às 9 horas, um vídeo novo aqui no canal. Faça perguntas, compartilhe e um abraço.